Aloha, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Surf 360. Você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, também através do nosso canal no Spotify. Mais um episódio especialíssimo aqui do Surf 360. Então já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, compartilhe também o nosso conteúdo para toda a galera. Claro, né? Estamos aqui nessa semana muito envolvidos com tudo que tem acontecido também pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então já vou aproveitar também e deixar um pedido especial. Na descrição aqui do nosso vídeo, a gente vai disponibilizar um link da Central Única das Favelas, que tem realizado doações e arrecadado através de dinheiro, através de Pix, para que eles possam comprar os mantimentos, todas as necessidades que o povo do Rio Grande do Sul precisa nesse momento, diante da tragédia que atingiu todo o estado. Então, aqui na descrição do nosso vídeo, a gente vai deixar o Pix, na verdade, da CUFA, da Central Única das Favelas, que você pode doar, você pode fazer a sua contribuição também, todo o Brasil envolvido nesse momento de muita dificuldade do povo do Rio Grande do Sul. Estamos aqui mais uma semana, eu, Maurício Ferreira, ao lado do meu parceiro Thiago Blum, camisetinha nova essa semana, ó, tem vestimenta nova aqui para o Surf 360, e nada melhor do que, Thiago Blum, a gente estrear essa camiseta aqui com o nosso microfone do podcast Surf 360, do que esse convidado de hoje, porque ele é um artista do surf, né? Com o trabalho ali minucioso, tudo que ele faz é de fato um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu. E que presença a gente tem hoje aqui nos nossos estúdios, hein, Blum? Presença internacional. Ele é brasileiro, mas conhece o mundo, gira o mundo. E já há vários anos, Johnny Cabianca está com a gente. Para quem conhece um pouco, é o cara que faz as pranchas do Gabriel Medina. Mas para quem conhece o surf mais a fundo, é um cara que tem uma história de muitos anos no surf. Johnny, muito obrigado por arrumar um tempinho da sua agenda sempre complicada e corrida. Você quase nunca está aqui no Brasil. Valeu por ter aceitado o nosso convite. Cara, é um prazer, não tenho o que falar, né, Thiago? E temos uma história aí, nós também. Vamos contar ela. Não, legal, pô, um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, Johnny, queria que você falasse o que te trouxe para o Brasil dessa vez. Você está, como eu disse, girando sempre o mundo, atrás desse mundo que é dos shapers. O Johnny é o shaper, né, o cara que faz as pranchas. O que te trouxe ao Brasil dessa vez? O Tahiti. Explicando melhor, existe uma logística toda dentro de todos os campeonatos do Tour, né, que eu tento ser o mais prático possível no envio de pranchas pro Gabriel, né, no caso, as etapas do mundo. E dessa vez eu fechei os sacolões de prancha para o Tahiti e tinha esse intervalo entre um campeonato e outro. Eu falei, vou fechar o pacote e vou para o Brasil. Coincidentemente, foi aniversário de 40 anos lá da Proilha, né, em São Francisco do Sul, e eles fizeram um festão, não ia poder deixar de ir. Aproveitei, porque eles têm a licença do meu nome e fazem a distribuição aqui na América do Sul. E fui lá, produzi algumas pranchas, ou muitas. Já solucionei o problema vem agora, é o Salvador, depois Saquarema, já está tudo prontinho, maravilha. Então foi isso que me trouxe, o Tahiti. Então, o Tahiti, que é a próxima etapa do circuito mundial da Elite, o Gabriel se mantendo na Elite, né, irmão? Foi meio tenso ali no final, mas deu tudo certo. E Johnny, sua base de hoje é a Espanha, País Basco. Mas como é que funciona, depois até falar um pouquinho mais especificamente do Gabriel, você disse que você veio, imagino que você tenha encontrado com ele, mas como é que funciona essa logística? O Gabriel com certeza não pode ir te ver, ou ele vai te ver de vez em quando? Como é que funciona? Ele vai na indústria? Como é que funciona essa sua logística com as pranchas? Faz tempo que ele sempre fala, tô indo para as Araus, mas é difícil, cara, é muito difícil coincidir, né? O tour acaba ficando muito tenso, né? Inclusive, agora o corte foi muito tenso. Mas entre etapas e agora entra Jogos Olímpicos, o ano normal é a tentativa de entrar no Final Five e tudo isso faz com que a gente se distancie. Agora, eu estou sempre em contato com ele, né? Lógico, tem que afinar os motores, né? E a gente se vê pouco. Eu estava com ele em Portugal agora, em Peniche, né?
e foi suficiente assim para organizar um monte de coisa. Mas funciona assim. É que já faz o quê? Desde 2011, né? Se classificou. Aí, mais ou menos eu conheço as ondas. A sequência, né? A sequência, ou o que ele vai enfrentar. Então, já está mais ou menos feito um ficheiro ali para ele. Isso muda muito de ano para ano, Johnny? Como é que é? Ou pelo fato... em algumas temporadas a gente tem uma mudança de etapas no CT. Por exemplo, esse ano com a volta de Fiji, só depois da Olimpíada, né? Vai fechar aquela temporada regular antes do Finals. Mas a maior parte do calendário ela já segue ali um método semelhante ao de anos anteriores. Tudo isso facilita de você, de fato, já ter esse conhecimento do que o Gabriel vai querer para cada etapa? Ou ano a ano ele faz um pedido diferente? Como é que funciona essa relação também? Ele veio, principalmente, ele vem mudando muito o corpo, né? E com as novas regras, a nova análise dos juízes, como deve ser surfado hoje, né? É um pouco controverso todo esse tema. A gente andou mudando bastante o estilo da prancha. Ele usava 5,11, agora só está usando 6,0. Ele usava no máximo 29, agora já está com 29,5 litros. Então, são pranchas mais estáveis. Elas trabalham um pouco mais em cima d'água, mas com boa penetração de borda. Tudo detalhes assim que eu vou buscando deixar ele confortável, né? Mas vem mudando. Agora, as ondas são ondas conhecidas, cara. Pô, Fiji é o quê? Tem 2 vitórias, uma final, Teahupo e tal, volta Fiji, volta Lowers. Conheço aquela onda, né? Então, assim, saiu Jeffries, mas assim vai. Então, mais ou menos eu conheço, assim, o que deve ser feito. Agora, também, eu tenho que me adaptar às novas regras, né? Do que o surfista está buscando. Por isso é que eu até disse que o Johnny é um artista, né? Porque a gente vê, parece uma diferença mínima quando a gente fala, uma mudança de litragem de 29 para a gente parece para 29,5, mas que faz total diferença e muito bem encaminhada essas pranchas do Gabriel na mão do Johnny Cabianco. E o Johnny falou, eu acredito que o Gabriel, né, os atletas têm que entender essas pequenas mudanças do circuito, do julgamento e tal, para entender porque o equipamento seja também compatível a tudo isso, né? É um pouco tenso, eu vou te falar a real. Na hora que eu estou fazendo, e às vezes eu uso o mesmo arquivo de antes, tentando chegar numa litragem ou tentando modificar uma entrada ou uma saída de água na borda, tal. Aí a gente vai tentando fazer. Tem dado certo, hein? Eu tenho tido bons elogios dele. Isso é bom. Não, isso são só 3 títulos mundiais. Né? Então, mas esse ano mesmo, nas etapas depois, Porto Rico, depois em Portugal, as pranchas estavam belas. Cara, ele me ligando, falando, a prancha tá alucinante, que deu tudo que aconteceu. Para Margarete, a gente teve um tropeçozinho, mas tudo bem, as pranchas funcionaram o que deviam funcionar. E agora entra a Teahupo, elas estão já com um aspecto mais... E Teahupo tem um detalhe, né? Já é a minha primeira investida no que vai ser as Olimpíadas. Então, mais ou menos eu fiz algumas... A tentativa dele de usar 4 quilhas. É um detalhe, assim, que pode ser positivo, dependendo da condição do mar. Você não sabe o que vai encontrar lá, né? E aí você faz um quilha... Ele já tá preparado para qualquer condição de mar ali. Já ganhou pequeno, já ganhou grande. Agora, o que usar, né? O que vai deixar diferente perante algum outro concorrente ali que, sei lá, né? Hoje tá difícil saber também. Mas aí, por exemplo, a Olimpíada que a janela é curta. A tendência é que na WSL a etapa sendo mais longa, as condições são melhores. 4 dias na Olimpíada. 4 dias de janela na Olimpíada. Mas falaram que iam ser os 10 últimos dias de waiting period? Não. A informação que a gente tem,
O Que ia ser calendário do Comitê Olímpico Internacional, ele coloca uma janela de 4 datas. De quatro dias para disputa Olímpico. Aí dos vai Jogos ser- Olímpicos. Já conheceu com a cabeça do homem, tá vendo? Não, porque pode acontecer de tudo, É, né? Você então, não pode esperar, essa- por exemplo, como na WSL, os dias com as melhores condições. Isso que eu- 11 dias, né? A minha pergunta Uma era janela essa, maior. se ele vai ter um kiver, por exemplo, que o mar tiver horroroso e ao invés de um estar clássico tubular, que ele vai ter que ir para manobra, se é uma prancha semelhante. Bom, aí é que tá. Para Olimpíadas é uma coisa que eu tenho que eu e ele, né, temos Aham. que estar preparado para tudo, desde o horrível pequeno ao Sim. clássico grande ou horrível grande também. Também. Imagina se tá Assustador. aquela ondulação só para towing. Uhum. Vai ter que pôr os caras na... Aí a discussão é até séria, porque vai colocar os caras numa situação bem complicada e bem não complicado. colocar o Gabriel, o Felipe, um Griffin, uns Não, caras, não, um John não. John, é uma coisa. Tem uns caras bem menos experientes que vão estar Quando- competindo, é quando- bem complicado, né? Quando o terra-rupo fica aquela ondulação só para towing, é só para towing. cara. Acho que Aí vai não acontecer dá na pra Olimpíada. E aí? Né? É o mar, né? Mas Quem vamos manda- voltar um pouquinho, Johnny, a gente chegar no Gabriel. O Johnny revelou aqui no começo que a gente tem uma história, porque é o seguinte, eu conheço o Johnny desde que eu sou criança. Meus pais eram amigos dos pais, até hoje são amigos, mas se distanciou um pouco dos pais do Johnny. O Tuque, que é o pai do Johnny, foi meu primeiro dentista, para ter uma ideia. E eu tive uma casa em São Sebastião, em Guaicá, que o Johnny, a gente frequentava e surfava junto e tal. E a minha primeira prancha não foi feita pelo Johnny, mas a minha primeira prancha que eu encomendei era da Summer Birds, Summer Birds. que era Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro era o Roberto shaper, Ribeiro, né? é. E o Johnny fez essa, né? Laminação. Fez a laminação dessa prancha. Então já são várias décadas, cara. Teu pai foi filmar, né? Meu pai era. Então, aí tem outras histórias. Meu pai se aventurava na história de filmar, mas não era o que é hoje, né? Videomaker não, e tal. era- Meu pai tinha uma câmerazinha lá. E até o Alemão de Maresias, a primeira pessoa que filmou o Alemão de Maresias surfando em Guaicá foi meu pai. É. Né? Então, porque tinha uma casa lá e era a galera da praia mesmo. Alemão devia ter o quê? 17, 18 era? O alemão deve ter minha idade, mais ou menos por aí. É. Então a gente se conhece há muito tempo, né? E aí, a partir disso, como é que foi, Johnny? Futebol na areia, bicho pegava, eu me dava né? melhor na areia do que no mar. Você estava melhor no mar do que na areia. Não, o bicho Mas o bicho pegava, pegava. né, cara? Era bom. O irmão do Johnny, o Mário, joga Jogava muita muito bola e tal. A gente se divertia muito, as famílias também, os primos, tudo. A gente se convivia muito ali em Guaicá, a gente conviveu muito. Mas aí, a partir da Summer Birds, aí como é que foi? Depois você acabou ficando nesse trampo e a coisa desenvolveu. A Summer Birds, ela durou até até 90, 91, né? Foi de 82, durou quase 10 anos. E a Summer Birds era um ateliê, um laboratório para mim, Em São né? Paulo, na São capital. Paulo, Vila Ida, Sim. ali em Pinheiros. E era muito legal, cara, porque assim, eu estava terminando a faculdade, né, já com toda aquela informação, eu estava fazendo desenho industrial na FAAP, e então era aquela mistura daquela vida acadêmica com a cara, eu fazia quilha na FAAP, bro. Não, eles tinham uns maquinários lá muito legais, assim, mas era curtição. E a fábrica, não, a fábrica já era uma coisa assim que já tinha que ter uma responsabilidade. Eu tinha funcionários, né? Não falar empregado, mas era assim um aprendizado. Na verdade, quando eu comecei a fazer prancha, até mesmo antes da Summer Birds, imagina, não existia Google nem tutorial e a gente nem sabia falar inglês. E a gente aprendeu na raça, né? O Mike, lembra do Mike? Sim. Então, era, como catalisa, como se existia parafina, nada. E a Summer Birds foi esse crescimento dentro do Glass, na época que as pranchas eram tudo de quilha fixa e polida. Aí, quando comecei quando a Summer Birds acabou, aí eu já comecei com a plana, né? Daí eu comecei plana, até começar com o Luciano Leão, na Surface. Uhum. Aí foi mais plana. Aí era uma coisa assim interessante, porque o Luciano, ele já estava com o projeto da máquina, né? Da DSD. Uhum. Primeira máquina de controle numérico para a prancha de surf. Então, foi quando eu participei assim diretamente da criação do software,
da máquina, tudo, e tive esse privilégio de estar junto ali, tudo. E daí eu fui largando a plaina. E aí o processo foi. E hoje é completamente diferente fazer prancha. Tirando, claro, tirando o Sim. fato de ser na mão e no computador. Hoje em dia, o shaper, o designer, né, o nome ali, o que vende é a assinatura, lógico. Mas ele pôde sair da sala de shape para ele vender a prancha. Antigamente, cara, pô, eu me lembro, eu fazia 8 pranchas na mão todos os dias, durante anos. Eu tinha que ter 3 planas, porque se uma falhava, a outra estava ali, uma para bota, outra para deck, uma para borda. Cara, era um drama, porque você tinha aquele horário e eu me lembro ainda que eu saía, ainda no começo eu tinha que ir para a faculdade, umas loucuras, cara. Então eu trabalhava, chegava às 7 da manhã para ficar exatamente até às 7 da tarde, e plana, e toma. E foi assim, né? E depois você vê que, bom, eu estava já dentro de uma Surface, onde já era uma prancha que vendia, o Luciano já tinha um nome, já vendia as pranchas, então a coisa fluía. Agora, imagina um shaper que está ali, como que ele vai vender a prancha dele, entendeu? Então ele teria que sair para a rua, ele teria que produzir e falar, e mostrar, e surfar. E esse privilégio que eu tive quando eu comecei com a máquina lá em 95, foi em 95 começaram os primeiros cortes, aqui no Brasil se chama usinagem, os primeiros cortes e tal, e a coisa foi indo, daí eu fui mesmo abandonando a plana e tal, e fui botando mais a cara no mundo a partir de 2000, né? E deu o que deu. E a sua história com o Gabriel, como é que começou? Você nunca largou o litoral norte de São Paulo? Eu fui... A gente, né, desde a minha casa lá em Guaicá é de 82, a tua é de 84. 84, 85. E, cara, a gente frequentava ali, né, Thiago? A gente não saía dali, a gente viu alemão com 12, 13, 14 anos, e quantos mais ali de Maresias. Em 95, a Surface mudou, a gente construiu ali em Camburi, né? Daí foi a brecha que eu peguei e me mudei também para o litoral. Mudei ali para Maresias. Eu não queria morar em Guaicá, né? Porque a fábrica era em Camburi, então eu acabei ficando morando ali. Maresias era mais perto e tal. E, pô, o Charlão, cara, o Charles, o Richa também era da turma ali do Guaicá, né, brother? Todo mundo saiu dali, né? E o Charlão era nosso amigão também, jogava futebol. O Richa e tudo, as quadras se juntavam, né? E o Charles já estava morando em Maresias também. E a gente andava junto e tal. O Charles, na época, ele estava casado e tinha loja. Daí eu fiquei sócio dele num restaurante, que é atual Badawi. Era eu, o Charles, o Richard e o Marquinhos, o fotógrafo. Também de Guaicá. Aí a gente montou ali o Badawi, o Charles tinha a loja ali na frente. E a Simone, a Alessandra, a irmã da Simone, cara, era um bairro ali, né? Todo mundo se conhecia. Sim. Eu lembro do Gabriel quando ele tinha nascido, cara, mas assim, é tanta gente, bom, não tanta gente, mas você não dá importância. Daí você vê a molecada crescendo, tal, ou seja, mais um no bairro, ou mais a Simone e tal. A Simone foi trabalhar para o Charles na loja. Já na época o Charles estava se divorciando da primeira esposa, tal, e ele tinha um chalé. Eu morava no mesmo chalé, né? Eu alugava o chalé com ele, a gente sempre estava junto. E foi quando a Simone apareceu na vida dele, já com o Gabriel e o Felipe, já o Gabriel devia ter 6, 7 anos. Só que daí, em 2000, eu mudei para a Europa. Recebi um convite legal ali de Santander, do Hugo, a Fulancas. Aí eu fui para a Europa, achando que eu ia ficar um mês. Vou fazer um trabalhinho de um mês. Fiquei abril, maio, junho, julho, fiquei até dezembro. E era aquilo, cara, toda vez que eu voltava, eu tinha um monte de coisa ali que eu tinha deixado em Maresias. Daí eu ia lá, primeira pessoa que eu era o Charles. E tal, o Charles. Daí eu vi o Gabriel crescendo ali já dentro da loja.
Era muito engraçado que tinha um monte de prancha para venda, né? A galera deixava a prancha para vender. Era uma Disneylândia pro Gabriel. O moleque tinha desse tamanho, assim, ele pegando 6,3, 6,2, o que tivesse, cara. Ia surfar ali no Abricó, Já era cara. diferente. Já dava pra Cara, ele tinha um grupo de amigos ali, o filho do Reinaldo lá do Terral, tinha mais uma molecada, caiu um grupinho ali, eles não que tinham dificuldade, mas era, né, perigoso. O Charles estava sempre olhando, molecada para nadar e tal, né? E foi crescendo. Foi quando eu fiquei mais tempo sem vir para o Brasil. Eu vinha, só passava Natal e Réveillon e voltava. Aí, quando eu voltei uma vez, eu fui na loja, a Simone falou, o Charles está competindo com o Gabriel lá, não sei, lá no Sul. Uhum. Mas daí eu falei, ué, o Gabriel tá competindo? Ele tá surfando bem e tal. Aí encontrei o Richa no Guaicá, e o Richa me falou, pô, o Gabriel tá quebrando, não sei o quê. Pô, que legal, né? Você ouve assim falar, o Gabriel devia ter o quê? 12 anos. Aí eu não via mais ele, né, cara? E o Charles acompanhando, levando, né? Daí teve um ISA Games na França, lá em Ossegoa. E nessa época, foi 2007, não lembro, 2007, 2008. E eu fazia as pranchas do Tokoro, na Pucas. Uhum. E o Tokoro tinha me ligado, falado assim, faz uma prancha e vai entregar para o Ryan Reynolds, aquele técnico havaiano, que é para o Keanu assim. Tá. Aí eu fiz uma prancha para o Keanu, tal, né? Tokoro, Pucas, tal, e fui até Ossegoa. O mais engraçado é que quem estava comigo era o Matt Biolos. Tá. Ele estava lá naquela semana, eu lembro até hoje, cara. Aí a gente foi lá para Ossegoa. Chegamos ali, acho que era Le Bordenes, eu desci assim na praia, tava o circo armado lá do ISA Games e eles estavam fazendo aquele tag team, né? Os times, assim. Cara, Gessé Mendes, um monte... E o técnico era o Paulo Kidd. Tá. Aí, a hora que eu desci com a prancha, daí eu fui direto na delegação do Havaí. Eu não sei se era Havaí ou América, não sei. E eu conhecia o Reynolds do Havaí, eu tinha morado no Havaí antes, né? Aí eu já olhei ele, assim, acenei, né? Daí o Reynolds veio e eu falei, o Wade mandou entregar essa prancha para o Keanu, assim. E era uma prancha muito pequena, eu não sabia quem que era o Keanu. Ele é pequeno. Ele era menor ainda naquele tempo. Aí eu dei a prancha para ele, assim, então aquela cena, né? Eu botando, tinha uma defensa, uma cerquinha assim, eu dei a prancha para ele. Aí eu olhei assim do lado, cara, tinha um moleque me olhando assim, cara, com uma cara assim, cara. Aí eu olhei e falei, e aí, Biel, beleza? Daí ele todo envergonhado assim, sabe quando ele fala assim, pô, você deu uma prancha pra ele. Meu Deus, cadê a minha? E ele quietinho, né, me olhando, aí eu fui lá, abracei ele, assim, e tal. E daí tava o Paulo Kidd, fiquei trocando uma ideia com o Kidd e tal, mas ficou aquela coisa. Quando eu voltei naquele Natal e Réveillon, eu tava no banco 24 horas lá de Maresias, tinha uns moleque olhando assim, né, batendo era o Gabriel. Vai lá que o Charles quer falar com você. Aí eu já sabia o que era, né? Aí fui lá, na loja, daí o Charlão falando, não, esse ano a gente vai competir, talvez a gente vá para a Europa. Já era 2008, porque 2009 eles foram para lá, isso mesmo. Dá para... Falei, Charlão, cruzou o oceano, brother, fica em casa, não esquenta com nada, vem lá, fica em Zaraus, tal. Beleza. E foi o ano que ele ganhou na Praia Mole e tal, sim. Logo em seguida ele foi fazer toda a perna europeia. Ficaram um mês em casa e tal, aí começou King of Grommet, tudo, e a gente começou a trabalhar, foi legal. Esperava assim, já desde o início? Você não espera, não. Você vê um monte de moleque, você vê, se eu for citar nomes da época da molecada, era muita gente. O time do Brasil era... E era uma molecada boa. A safra incrível. Uma safra muito boa. Agora, quando eu vi aquele campeonato na Praia Mole, eu falei, nossa... Que ele ganhou do Neco, não é isso? Final contra o Neco. E eu falei, nossa, que é isso, né? O Richa mesmo já me falava, esse moleque é diferente. Beleza. E ele tinha se classificado para o King of Grommet.
Na época, o King of Grommet era que nem o Rip Cool Ground Search hoje, né? Sim. E, então, era bem, assim, com muita visibilidade, né? Mas daí foi correndo tudo bem. Eu ainda não acreditava. Eu falava, pô, eu vi tanto brasileiro chegando na Europa com uma atitude vencedora e ganhando e depois se perdendo dentro de tudo que acontece, né, no caminho. E só que eu vi uma coisa muito sólida ali, né, dentro do Gabriel, que era mesmo o Charles, cara. E assim, essa proteção, essa educação de esporte, né, deixou ele bem preparado. O início seu, então, com o Gabriel foi 2009? Usando minhas pranchas foi 2009. Bom, já são tem uma então história 15 aí, anos. tem uma história aí que eu não sei, a Simone sabe melhor. Uma vez eu descasquei uma prancha lá em Maresias e fiz para ele, uma prancha azul. Eu não lembro daí, eu lembro que eu dei para Simone e tal. O Gabriel fala que, pô, a prancha era irada, mas ele fala, eu tenho foto da prancha, mas eu não acho que perdeu, né? Ele lembra. Bom, se tiver oportunidade, pergunta melhor para ele. 15 anos de parceria já, e acho que naturalmente com esse tempo as coisas vão ficando mais fáceis, né? Ainda naquele assunto que a gente falava lá do início da relação, de saber exatamente o que o Gabriel precisa, a maneira como ele vai solicitar isso a você também. Mas nesses 15 anos, Johnny, tem alguma prancha que você fez para ele nessa produção já de um bom tempo juntos, que você olha e fala, cara, essa aqui é a mágica, essa aqui de todas que eu pude produzir para o Gabriel é a mais especial. Tem alguma assim que você se recorda? Ou algum campeonato que você fala, cara, esse campeonato as coisas deram tudo certo, de prancha, atleta, tudo. Eu vou te falar, foram muitos, né? Muitos campeonatos, muita sensação boa em tudo, né? Eu não saberia identificar uma em especial. Eu acho assim que, por exemplo, eu sempre tive uma, não debilidade minha, mas acho que uma falta da parte, talvez, do Gabriel, de provar melhor. Ele prova bem minhas pranchas no Hawaii. Existe todo um problema de logística no Hawaii, né? Você fechar uma caixa de prancha com até 6,4 tem um preço. Você já passa de 6,4, a caixa começa a encarecer. Não que a gente está economizando, mas, pô, eu sempre tive aquele conforto no Havaí de, pô, chama o Tokoro e faz. E o Gabriel também tinha muito esse conforto com o Tokoro. Mas várias vezes o Gabriel competiu com prancha minha em pipeline pequeno ou em Haleiwa, na época que tinha tríplice coroa e tal. Agora, quando já começa um pipe, que nem ele mesmo fala, que já passa de 14, 15, 16 segundos, a onda começa a ganhar uma proporção de volume de água e power, que, pô, ele fala que a prancha do Tokoro vira um Cadillac, cara, que ela entra no trilho e né, e todo mundo viu. Então, sempre tiravam a minha cereja do bolo, né? Que era, pô, você fazer 10 campeonatos, todos bem, né? Durante o ano inteiro, chega em pipeline, ele compete com outra prancha, e o título mundial sai com aquela prancha, a culpa não é dele, é de quem levantou a prancha atrás, mas tudo bem, faz parte, né? Sempre tivemos. Agora, o Final Fives que ele fez aquele ano impecável, 2021, aí foi do começo até o fim, só com a minha prancha. Daí foi, assim, vamos dizer, foi, assim, gratificante, né? Tanto é que hoje, na minha fábrica lá em Zarauz, eu botei temos vários vidros ali na frente da fábrica, um deles é o Gabriel ganhando com a prancha ali, foi bem legal. Eu lembro de encontrar no comecinho do ano de 2015, logo depois que o Gabriel ganhou a etapa de pipeline, que foi campeão mundial pela primeira vez, e a gente falou sobre aquele ano o campeonato de Tiahupo, que foi um campeonato que o Gabriel não errou sequer uma onda, o campeonato inteiro. E eu lembro quando você falou sobre isso, seus olhos brilhavam, assim, porque era uma coisa de... Não. E a minha pergunta é a seguinte, claro, o talento do atleta, a diferença que o atleta faz, né, o dom que o cara tem, a categoria. Mas shaper também ganha campeonato? Teve, a partir do ano passado, a WSL colocou, né, a corrida dos shapers também.
a equipe formada por todos, mas o trabalho do shaper ajuda a ganhar campeonato? Ah, não sei até que ponto a gente é desejado ou a gente é marginalizado. Eu não saberia dizer. Eu vou fazendo o meu trabalho, entendeu? Eu gosto de fazer prancha. O negócio é esse. E minha vida inteira eu fiz prancha de surf. De todos os jeitos, cores e modelos, entendeu? Agora, o que é o fabricante de prancha dentro do mercado, de tudo? A ideia da competição de shapers é do Bezerra, né? Da WSL. Uhum. Pô, o cara é espetacular, cara. Puta cara. E ele comentava disso comigo já em 2016, 2017, lá naqueles campeonatos em Ossegor. Ele trabalha no marketing, né, da WSL. Ele falava, porra, tem que ter uma disputa entre os shapers, como faz a Fórmula 1, os motores e tal. Cara, a coisa foi ganhando formato a partir da cabeça dele, né? Foi muito legal, cara. Só que daí aparece uma outra coisa por trás, que são as empresas que fazem prancha de surf. Hoje, quem que tem condição de ganhar um campeonato desse é quem tem estrutura. Eu nunca tive uma estrutura. Eu posso ter 3, 4, 5 títulos mundiais. Eu nunca vou ganhar um título desse, de fabricante, de construtor, entendeu? Quantos títulos mundiais tem o Matt Biolos? E ele foi campeão ano passado. Sim. Então, a coisa não é quem chega na final ou quem ganha o título mundial. É quem tem condição financeira de ter vários atletas, né? Bancar toda uma estrutura, uma estrutura a nível mundial, né? Porque é uma distribuição global. Eu estou engatinhando, eu tive vários problemas. Eu tive um problema, eu saí de uma grande empresa e eu deixei tudo para trás. Eu tive que fazer logotipo novo, abrir empresa nova, cheguei assim financeiramente no fundo do poço para começar a me reerguer. Cara, hoje eu não posso pensar, não passa pela minha cabeça ter um segundo atleta no Tour. É caro. É caro. A logística, né? Ou mesmo o investimento. E eu inventei uma coisa assim que eu não me arrependo, mas funciona. O Gabriel não gosta de botar plástico na prancha. Então eu lamino todos os logotipos por baixo. Imagina, são 22 logotipos, às vezes mais. Ele está com vários. E as pranchas dele são todas, né? O cara, não é que agora, você tem um cara no turno, você sim, tem o aí, melhor. aí né? a gente. O que é o Gabriel? O que ele representa já é papo para outra coisa. Agora, eu guardo comigo 3 títulos mundiais, muitos agradecimentos da parte dele, que, pô, deixa a gente super feliz, mas, cara, sinceramente, não sei quanto que minha prancha é desejada ou quanto de mercado eu vou ganhar com isso, não saberia te dizer. Mas essa sua decisão... Ou talvez respeito também, a nível mundial é diferente. Não, né? com certeza isso você tem. Eu sou um brasileiro produzindo na Europa. Então, você tem que pensar... já entendi. Eu já começo a falar depois disso. Tá, entendi. A decisão, então, de cuidar hoje só do Gabriel, de fato, ela é sua. Você chegou a recusar convites já de atletas do CT? Atletas já chegaram para você pedindo esse suporte, né? Pedindo para que você fosse o shaper, a ponto de você dizer que não, porque o foco era só no Gabriel? Não. Mas muitos atletas já me pediram prancha, eu fiz as pranchas e tive que cobrar. Então, eles pedem uma vez só. Nenhum atleta gosta de pagar. E quando você trata já com challenge, já é outra coisa. A galera da segunda divisão ali também é complicadinha. Eu tô com 2 atletas, talvez. Tô com uma menina e o Thiago Carrique, né? E tem um japonês que fica passando de prancha em prancha, às vezes ele usa a prancha minha. E assim, aquilo que eu falo, infelizmente, não é infelizmente, mas não sei que palavra usar, mas o atleta liga, me pede prancha, eu faço, só que eu cobro.
Entendi. E no E não Challenger já cobro- não há o poder de investimento como dos atletas do CT. Cara, hoje em dia tá complicado, né? Uhum. Quanto custa estar no Challenge? Mais as etapas que eles têm que correr de QS para se manter em Challenge, se tá caindo para manter... para eles também tá difícil. O mercado do surf, em geral, e mais a economia de cada país como tá, cara, o surf tem que se reinventar e eu não tô vendo uma luz ainda no... Tá difícil, cara. Eu acho assim, particularmente, eu acho um erro, poderia dizer que é um erro, esse sistema da WSL de separar os continentes. Uhum. Antigamente eu tinha muito mais contato com um atleta brasileiro que vinha competir as etapas na Europa. A perna Se europeia viajava é muito boa, mais, muito sim. mais. Hoje em dia você solta um atleta bom para competir na Indonésia, Krui, Uhum. ou mesmo competir em Padang, ou sei lá. Pô, são etapas que, são ondas boas, entendeu? E fica restrito só para cada continente. Agora, o nível de investimento das empresas diminuiu muito, né? Agora, quem são as empresas? Ou se tem interesse, se o surf está tendo algum interesse? Não sei como que tá, né? Na Europa, eu te falo, tá parado. A crise pegou feio. Hoje em dia, um atleta, para ser campeão espanhol, compete 3 etapas, ganha uma camiseta e um palito de dente e pronto. E é campeão espanhol. Portugal ainda tem um pouco mais de organização, tal, mas é a mesma coisa, o circuito nacional. França ainda tem um pouco mais de, sei lá, de locais bem estruturados, né? E uma federação forte. E agora eu vejo muito os países do norte estão vindo com até que ponto que é um esporte ou estilo de vida. É mais esporte, por exemplo, Federação Alemã, brother, os caras são muito bem estruturados, cara. Bélgica, Holanda, esses países, você pega a Suíça, cara. Uma molecada surfando bem, a maioria mora fora, né? Claro. Mas com uma boa representatividade, bons investimentos. O circuito que eles fazem dos suíços é na Espanha. Circuito de alemão vai para as Canárias. Mas eles fazem, cara. Fazem e tem etapas. O que está crescendo muito nesses países é as ondas estáticas, Sim. as piscinas. Uhum. E eles têm circuito com patrocínios de Audi, de empresas grandes. E então, eles têm um outro approach, sei lá. Eles estão... Fazer prancha para piscina é muito diferente? Para essas de onda estática, sim. Antes de ontem, eu estava na Surfland, na Wave Garden. Uhum. A onda da Wave Garden, cara, prancha normal. É? Mas, hoje em dia tem o Epox, né? Ajuda bem na piscina, são poucas conexões de manobra, então o Epox ajuda bem. Você falou agora há pouco, Johnny, que você tem esses 3 títulos mundiais para você e tal, mas, claro, você tem que estar sempre atento no circuito mundial por conta de mercado, por conta de desempenho, performance e tudo mais. Mas você torce, você ainda sofre. Agora há pouco, antes da gente gravar, você estava falando do Isa, né? Que foi aquele cenário épico, maravilhoso, aquela vitória do Gabriel. Você torce, você assiste... Tava final do Isa Games, estava eu, minha esposa, o Matheus e minha Siena, meus filhos, 9 e 6 anos, a gente estava sentado na mesa da sala, cara. Lá em Zaraus devia ser a parte da tarde, depois do almoço, 2, 3 da tarde. Cara, eu chorava, meu filho me agarrava assim, Gabriel! Foi muito legal. Por ter sido, ainda mais por ter sido o Gabriel, né, cara? Que é um cara que você tem uma relação... Foi um campeonato, aquela final, na final ele competiu acho que 3 vezes. Foram 3 baterias que ele participou no dia da final, né? E, cara, a gente ia assistindo as baterias falando, vai dar. E deu. Mas tem assim, tipo, Teahupo. É madrugada pra você. Pra mim era madrugada. Cara, tô acordado, cara. As finais do Gabriel em Teahupo eu assisti todas. Eu não perco nenhum campeonato do Gabriel. Não A perco prancha que nenhum. o Gabriel venceu o Isa Games está onde?
Tá lá em Zaraus, tá na fábrica. Essa você pegou pra você, essa é minha. Eu tenho essa, tenho a de Tavarua 2017 também, que ele ganhou. Há algumas que, pô, acabei perdendo, ou sei lá, passa um maluco lá, dá 2.000 euros, leva. E o Gabriel não é apegado com essas pranchas? Cara, antes ele tinha loja ali com o Charles, né? Então o Chalão fazia um esquema lá de venda, porque o nosso acordo é assim, né? Como é que funciona? Você pode pensar que é um salário ou que é a necessidade, mas eu faço 10 pranchas por etapa. Agora, para ter a roupa, eu preparei 12, tudo bem. Mas seria como um salário, né? Vai usar, não vai? Tá lá. Cara, eu fui outro dia na casa do Gabriel, o cara tinha um monte de prancha, tudo ali. Falou, brother, o que você vai fazer com isso, cara? Não mexe que é minha. Mas ele costuma, sei lá, dar para os amigos, ele... sei lá, tem muita prancha antiga ali ainda, que ele ainda usa. Quanto tempo dura uma prancha de campeonato? Assim, uma prancha que você vai pratear roupa? Ah, não. Quando é um campeonato que nem essa de Porto Rico, foram 5 dias de competição, a prancha tá bem moidinha. Tá bem moída. Tá. Agora, eu tenho apoio do pessoal da arte aqui da Califórnia, eles me fornecem os blocos do Gabriel. Aí teve um campeonato de Ossegor também que o Gabriel ganhou, acho que foi 2000 e... sei lá, ele ganhou vários ali. Ganhou. E, cara, eu peguei essa prancha também da final. E nessa época, a Arte que fazia um bloco que ele falava, não, porque eles apoiam também o Colô e, na época, até hoje o John John também, e era um bloco de uma cor, sei lá, laranja. O Gabriel falava que a prancha era muito boa, porque ela tem um flex diferente, mas, meu... O deck grudava no bottom, cara. A prancha durava uma bateria. Entendi. Não tem como você medir. Já a prancha de Tavarua, que está comigo lá na fábrica, tá inteira. Eu uso o bloco normal da Arctic, então não dá para saber, né? Qual é o quiver que ele vai levar agora para o Tahiti, para ter a roupa? 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.6. E aí, depois dessa etapa de ter a roupa agora pela WSL, vocês vão se reunir de novo para projetar a Olimpíada hoje? Tem 4 dias, 5 dias até El Salvador. Uhum. Entre Salvador e Rio tem outros 5 dias. bem Depois apertado. ele vai ter... Eu Quase ouvi dizer que 20 acho que eles vão ter dias. Eu não sei, cara. Um surf camp? Um surf camp em Teahupo, né? Já Então, vai o ser Felipe- agora durante a etapa, Eu até né? mandei, Uma primeira... mandei mensagem pro Felipe. Eu fiquei sabendo Tô disso, esperando ele me responder. A minha pergunta era exatamente essa. Se já existe uma definição da CB Surf em relação a esse surf camp, que se vai ser feito Agora... durante ou antes agora de Tiahupa, ou se vai ser feito só mais próximo. O Felipe ainda não me respondeu, a CB Surf também não me respondeu. A Eu tô informação esperando. Porque que tem eu tenho uma- via Comitê Olímpico do Brasil é que vai ser feito agora, já durante a etapa também do CT. Eu acho ouvi, porque eu ouvi antes... isso daí. Porque, inclusive, a Tainá aí, que é o que estava competindo no Challenge, já foi eliminada, foi para a Indonésia, e da Indonésia acho que ela vai para o Tahiti, mesmo não estando no E o Comitê WSL. Olímpico Para do você ter Brasil... uma ideia, a Federação Alemã inteira já está lá 2, 3 semanas treinando. Então eles vão aproveitar, muita gente vai aproveitar a etapa do... E o Comitê Olímpico do WSL. Brasil ele montou uma estrutura já em Chopo, né, para Já tinha disputa usado dos uma Jogos vez, né? Olímpicos. Já no ano passado Sim. estava num projeto inicial ainda de montagem dessa Casa Brasil em Teahupa, então a tendência é que agora já nessa etapa do CT eles também já utilizem como uma ambientação, Isso. adaptação dos atletas. Já que Mas vão a representar o prancha que Brasil. ele vai treinar agora e que ele vai competir é logotipada. Eu tenho que fazer um outro quiver limpo. Pelos Jogos Porque Olímpicos. não pode usar Isso. Não patrocínio pode ter nenhum. nada, só vai meu nome. Apesar do Ítalo teve uma polêmica com o Ítalo em Porque Tóquio, né? era outra regra. Uma mudou? prancha comercializada 6 meses antes, se ela é vendida na loja tal, com esse logotipo, pode ir. Agora, foi o único que tinha essa informação, não sei. Sim. E ele se aproveitou disso, quer dizer, ele não, a Billabong, né? Sim. E, pô, era uma guerra, porque eu sou o fabricante. A galera da Ripicu ficava, não, bota o logotipo ali, desse jeito. Eu falava, brother, não sei se pode. Aí ficava um pouco... Aí, no final, não podia.
E agora, para essas Olimpíadas, o Comitê Olímpico Internacional falou Zero. nada, zero. Só a bandeira do Brasil. Só a bandeira do Brasil e o shaper. Como é que vai ser essa bandeira do Brasil? Não dá para eles colocar um spoiler fornecem, aqui? Não é uma produção Não, sua, não. assim, É a o mesma modelo. do ISA. Tá. É uma bandeira... Não um é uma adesivo, produção não. artesanal que Tem cabe a um cada local, atleta. tem um local específico, né? Aham. Não vou pôr a bandeira, o Gabriel deve colocar lá, que deve ser fornecida pela federação, tudo. Se me mandarem para pôr, eu ponho, Aham. mas não acho que vai ser feito isso. Algo mais para todos os atletas mesmo, né? Eu imaginei que pudesse ser alguma coisa, claro, você precisa da bandeira do Brasil, mas que você pudesse produzir algo diferente em relação à bandeira para aplicar na prancha, mas... Não. Outra coisa, do Johnny, os caras que trabalham, é mais fácil para você hoje, claro, a comparação direta com o Gabriel, porque é um cara que você trabalha já há muitos anos. É mais fácil trabalhar com um cara, fazer as mudanças que você tem feito hoje em dia nas pranchas do Gabriel, do que pegar um atleta diferente, um cara novo, para você fazer a prancha? Eu estou trabalhando com o Thiago, né? Já num nível um pouco mais challenge, né? Vamos botar fé que ele consiga se classificar. Então eu já tenho a mesma prancha, o mesmo modelo com adaptações para ele, né? E a gente tem que estar em contato sempre. Falar Mas o que tá sentindo. Mas se vem um atleta novo, um cara que nunca fez prancha com você, qual que é a dificuldade? Faço 3 curvas e provo as 3 e me fala uma. Tá. O que sente. E também vai depender da onda que ele vai surfar, né? Vai depender de vários fatores, né? Assim, o fator psicológico também é importante. O grau de, eu quero provar tua prancha, quero ver como funciona e tal. Agora aquele cara, faz aí. Vou provar. Tá bom. Obrigado. É o tesão do cara também. Claro. Tem isso. O Thiago foi bem legal, que a gente começou a trabalhar já faz um tempo, né? Ele tinha, acho que, 14 anos na época de competição de júnior na França e tal. E eu trabalhava... um moleque muito legal, que era o próprio Cauli Vast, né? Ganhou vários títulos europeus ali com minhas pranchas. Só que o Cauli sempre teve o apoio da Quicksilver, e a Quicksilver tem a Board Riders, e a Board Riders fornece prancha. Eu nunca fiz parte da Board Riders, mas ele vinha e me pedia as pranchas. E os títulos dele, que ele teve título Pro Júnior europeu, classificação pro não sei o quê, foram todos com minhas pranchas. Mas tudo bem. E o Thiago e o Cauli são muito amigos, né? Lá na França tem um negócio entre os estudantes, que é o Polifrance, ali de Biarritz, uma federação que já pega, faz um trabalho direto com as escolas, né? Bem legal. Então, os dois participavam com os mesmos técnicos do Polifrance e tal, e eles eram bem amigos. O Cauli começou a usar, eu me adaptei ao Cauli e, ao mesmo tempo, o Thiago me pediu prancha. E eu comecei a trabalhar com o Thiago, ele sentiu dificuldade. Aí eu falei, não, vamos mudar o modelo. Fui para outro modelo, ele, legal. E começou a ganhar. E deu certo. Então, é isso mesmo que você falou. Tem uma adaptação também. Você tem que se adaptar. O biotipo do Thiago é completamente diferente do outro, que é diferente do outro, então a gente tem que entender mais ou menos aonde botar volume, aonde tirar a área e tal, e assim vai. Johnny, lá no início da sua entrevista aqui pra gente no podcast do Surf 360, você relatou um pouquinho de como foi o seu início como shaper e olhando para o mercado brasileiro. De 2014 para cá, obviamente, a gente teve um boom e o surf entrando, posso colocar como uma paixão nacional, obviamente tudo isso movido pelos bons resultados, os títulos do Gabriel, do Adriano, do Felipe, do Ítalo. Quando você olha para o mercado de produção das pranchas, para o trabalho de shaper aqui no Brasil, você sente que conseguiu acompanhar o sucesso da modalidade no Brasil ou não? Ficou abaixo do esperado? Esse mercado de shapers no Brasil, produção das pranchas, poderia ter aproveitado melhor esse boom também do surf com todo esse sucesso que a gente teve nos últimos anos? Cara, o surf sempre foi aquela coisa, o estilo de vida, né? Uma moda, uma coisa bem... E agora é esporte, né?
Você encara como uma real possibilidade de fazer futuro naquilo, né? Como sendo surfista. Na Europa é diferente. Ele é esporte. E é um curto prazo de tempo do surf. Eu generalizo assim, tem também os surfistas lá mais estilo de vida, sei lá. Agora, no Brasil, o fabricante de prancha era um vagabundo de praia que fazia remendo e resolvia o problema daquela área ali, né? Da região dele. E, cara, como fazer isso se profissionalizar? Eu via, no meu caso, eu via como sendo uma maneira de eu extravasar a minha vontade de fazer coisa. Eu gostava, cara, daquele cheiro de poliéster, daquele ambiente ali e tal. Mas, assim, sempre pensando, quem estava envolvido na fabricação de prancha eram pessoas simples, né? Roots. Não tinha essa coisa de informática, nada. Era gente simples mesmo, né? E a coisa foi ganhando forma. Eu vejo assim como pioneiro. Por exemplo, vamos dizer assim, o mais playboy que se metesse na fabricação de prancha, o cara abandonava rápido. Aquilo não dá dinheiro. Uhum. Nunca deu. Não dá até hoje. Se você pensar em termos empresariais, não dá. E é uma coisa que envolve muito o corpo da gente, a nossa cabeça, tentar vender aquilo que a gente produz. O mercado está super intoxicado pela Ásia, né? Principalmente na Europa, que é um mercado aberto. Aqui no Brasil ainda existem várias defesas do mercado de importação e tudo mais. Não chega tanto material asiático, assim, como chega na Europa. Uhum. Agora, quem que é o fabricante de prancha? Entendeu? Era uma opção para vagabundo, cara. Né? E aquelas histórias que a gente ouve, era muito engraçado, assim, se você for pensar bem, né? O cara trabalhava o ano inteiro pensando em ir para o Peru, daí o cara ia, fazia dinheiro. Ia para o Peru, ficava um mês, voltava com uma mão na frente e outra atrás, bro. Uhum. E daí começava de novo, do zero. Né? Eles não estavam pensando... Teve dentro dessa galera, teve pessoas assim inteligentes, com visão empresarial, que conseguiram abrir aquele leque de possibilidade de produção, vou montar loja, depois vou fazer outros produtos e tal, e conseguiu, né? Agora, eu nunca fui empresário, eu sempre fui, vamos dizer, um cara de dentro de sala de glass, sala de shape e tal, e fui fazendo o meu trabalho, sempre fui, né, vamos dizer, comprometido com produção, essa coisa, e as coisas foram acontecendo assim para mim, pô, legal, foi bom. Agora eu vejo para muita gente, principalmente no Brasil, elas ficam paradas num patamar assim bem inferior, né? E hoje em dia, para o Brasil, está mais cruel ainda para os fabricantes de prancha, porque hoje em dia uma fábrica, como mesmo da Proilha, ela vai licenciar marcas de fora, ou nomes de shapers de fora. O shaper nacional é bem pouco valorizado. Eles têm que saber, se vender. E acaba virando uma prancha low cost. Então, tá mais difícil ainda hoje pro fabricante nacional daqui. E isso acontece também na Europa. A Europa já é um mercado diferente, é complicado. Você usou há pouco o termo marginalizado, quando a gente até falava da competição dos shapers e das indústrias mesmo também na WSL. A gente tem uma tecnologia que ela é importantíssima, obviamente, e tudo avança com o passar dos anos, isso é natural. Mas talvez tanta tecnologia à disposição talvez tenha contribuído nessa marginalização. Lá atrás era um cenário diferente, como você dizia, né? Mas com o crescimento do surf no Brasil, talvez se não houvesse essa tecnologia como há hoje, se tivéssemos mesmo só mais o trabalho dos shapers, vocês acham que talvez essa marginalização não existiria hoje? Ainda está em mãos de gente muito rude, né? Muito
muito simples. Agora, 2001, eu morava em Portugal e saiu uma revista Surfer falando das 10 mais importantes invenções do século da década anterior, dos anos 90. O que você acha que era a primeira maior invenção para a indústria das pranchas? FCS. Qual a segunda? DSD, Luciano Leão, na Surfer Magazine. Então, quer dizer, tecnologia a gente tem, material bom a gente tem, mão de obra boa a gente tem. Cara, a gente tem tudo. O que falta? Não dá. Atleta. Agora, brother, O que falta? Falta, não sei, investimento de quem, né? Não sei. Eu acabo de vir de uma reunião de uma empresa de espuma aqui da Sanco. Cara, eu tô abismado com o material que eles estão produzindo. Eu vou entrar de cabeça num projeto que é um dos sonhos que eu tenho. São materiais diferentes para aplicação na construção de prancha de surf daqui. E são coisas assim que são ideias que eu sempre tive, né? E não vou adiantar o que é. Termina. E assim, eu não saberia dizer, cara, o que falta? Gente com visão empresarial. É aquilo que eu falo, não gera tanto capital, não sei se interessa. Não sei. Sobra tempo para pegar onda? Você consegue pegar onda? Pegava mais onda. Agora eu tenho filho, mulher e uma fábrica. Eu pegava mais... quarta-feira agora eu tava lá na Surfland. Não, mas em casa, você consegue ir a Mundaka, por exemplo, para pegar uma... Esquece Mundaka, cara. Esquece porque é uma onda linda, maravilhosa, tal, e assim, né? É muito crowd. É muito frio. É muita correnteza e já tá fora da minha perspectiva de surf, cara. É muita gente. E, assim, Zaraus é um beach break que eu particularmente considero como sendo um dos piores beach breaks do mundo. Piores. É uma onda que tem seus dias, claro. Mas é pertinho de você, então... É na janela da minha casa. Agora, cara, você chega, vamos dizer, quando tá bom, inverno, né? Então você vai vestir um 5-4 de botinha, luva, gorro. E a hora que você termina de botar tudo isso, chega na praia, mudou o vento, já é onshore. Não, isso tô pintando um quadro feio, mas sei lá, antes eu surfava 3-4 vezes por semana. Hoje eu tô surfando o quê? 1-2 vezes por mês. Fico selecionando o dia que eu vou cair, entendeu? Eu fui, depois da Austrália, eu tô produzindo bastante agora também em Bali. E eu gosto de ir para Bali porque, pô, eu chego lá, cara, você vai pegar onda. Tá ali, tá crowd, é ruim de se movimentar, tudo, mas, cara, eu fui para Bali, a última vez que eu tinha ido era em 97. Caramba. Só se surfava em Uluwatu, né? E eu olhava Kuta Beach e falava, meu, beach break é horrível e tal. Hoje eu surfo Kuta Beach, cara. E é uma ondinha demais, cara, eu me divirto. Tiangu era uma onda que não ia ninguém, era só campo de arroz. E agora eu caio em Tiangu também. Uma ondinha legal, tal, me divirto. Água quente, tal. Para quem mora na Europa faz uma puta diferença. E para quem tá com 60 anos, não precisa entrar numa roupa de borracha, cara. Já a barriga difícil de passar pela borracha ali. Como foi a escolha por Zaraus, Johnny? Cara, é aquilo, né? Foi um final ali com... Tinha meio que parado de trabalhar ali com o Luciano, e eu tava de bobeira ali em Maresias, fazendo as minhas pranchas, daí o Luciano falou assim, ó, tem a fábrica desse cara ali, o Luciano vendia já as máquinas para fora do Brasil, né? Ele tinha vendido uma máquina lá para Santander, para o Hugo. E o Hugo tinha vindo no Brasil e tinha feito
um convite, ó, o dia que quiser ir para lá, tal, ajudar. O Luciano falou, pô, o Hugo tá precisando de ajuda lá. Eu falei, meu. Liguei pro cara, o cara falou, não, vem. E eu fui, aquilo que eu falei, tô pensando em, vou fazer uma graninha de 1 mês, 2 meses, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Fiquei até dezembro, cara, até Natal, e fiquei lá e... O que eu posso dizer? Quando você vai já com uma bagagem de produção e sabia fazer o que eu sabia fazer na época, tal, laminava, lixava, fazia tudo, né? Então eu fui fazendo dinheiro, porque você não tem vida social. Você tem uma fábrica e vontade de trabalhar. E, cara, é muito louco, porque o verão europeu, quando chega lá para julho, agosto, escurece às 11 da noite. Amanhece às 5 da manhã. Então, cara, sobrava tempo para surfar. Eu surfava todo dia. E trabalhava o dia inteiro. E, tava falando, que lugar é esse? Daí fui para Pucas também, fui montar a máquina lá com o Luciano. Aí da Pucas eu fui para Portugal e tal, e fui fazendo dinheiro, cara. Eu falei, caramba, no Brasil eu só devo, cara, só tá no vermelho. Aqui eu tô ganhando dinheiro. Aí eu saí de Portugal e o cara lá de Portugal, o Hugo, falou, não, volta aí e tal. Voltei em janeiro para Portugal. Então, já quer dizer, eu já estava já com um pé na Europa e outro aqui no Brasil. Foi quando, estava em Portugal, veio o convite de ir para o Hawaii. Fui para o Hawaii em 2002. E, cara, só recebendo esses convites, eu falei, caramba, mano. E eu fiquei no Hawaii, daí o pessoal da Pucas me chamou de novo, 2003, 2004. Fiquei na Pucas. Aí, de 2004 até 2014, eu não saí mais de lá. Aí já contrato de trabalho, responsabilidade na produção, já tem toda aquela, né, aquele... Se é o shaper, tem que produzir, para o laminador ter o que laminar, para o lixador ter o que lixar. Então, existe todo o processo. E eu fui me envolvendo em mais coisa lá dentro, em organizar a produção, em contratar gente e tal. Fui me metendo onde eu não gostava muito, era muita prancha, cara, muita prancha. E assim foi. Acabei ficando por lá. Legal. Johnny Cabianca. Só isso. Nosso convidadaço desse episódio do podcast Surf 360. Johnny, eu gostaria de agradecer a sua participação. Só para a gente fechar dessas próximas etapas agora do CT, depois a gente tem a Olimpíada também. Tem a previsão de que você vai em alguma? Como é que está a sua agenda também? Volta quando para a Europa? Eu vou para o Final Fives em Lowers. Boa. Com Gabriel Medina. Óbvio. Claro, senão eu nem vou. Essa é a nossa torcida também. Os brasileiros têm essa missão agora, né? Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Iago Dora seguem nessa segunda metade do calendário. Nossas vibrações positivas aqui para que os brasileiros consigam chegar a esse top 5 para a disputa do Finals também. Claro que a gente não vai terminar e encerrar esse programa sem deixar um autógrafo sem também. Aqui na nossa lycra amarela. Tem marca do Johnny Cabianca na prancha do Gabriel Medina e agora tem também aqui na lycra do Surf 360. Pode escolher qualquer espaço, Johnny? Aonde que eu ponho? Ou você quiser. Você que manda. Pode escolher isso aí, ó, lá em cima. Aqui é difícil. E vamos esticar mais um pouquinho aqui, ó. Essa é especial, hein, ó. Isso tem muita prancha boa. Com a assinatura de um tricampeão mundial também. Johnny, muito obrigado pela participação aqui no podcast do Surf 360. Portas sempre abertas. Quando tiver uma passagem aqui pelo Brasil, sempre vai ser sempre vai ser um prazer bater esse papo contigo. Obrigado pela participação. Muito obrigado vocês. Pô, Thiago, obrigado aí por... Para mim é um prazer pessoal de rever o Johnny, que fazia tempo. É sempre gratificante, né? Falar um pouco das histórias aí. Pô, legal. Bom demais. E aí, o que o Johnny falou, a gente vai assinar embaixo, que nele assinou essa lycra aqui. É o Gabriel nas finais, e quem sabe isso. Também Ítalo, né? Iago, essa é a nossa torcida. Como é que eles falam aqui? É Medinet, né? Eu sou o número 1. Sou o número 1. Presidente do fã-clube. Presidente do fã-clube. O que não falta no Brasil são Medinets, viu? É isso, galera. Mais um episódio do podcast Surf 360. Na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio, agradecendo o pessoal da Três Telas e também o pessoal da Board House Brasil, sempre com as pranchas aqui
nos nossos estúdios. Nos siga então no Instagram, @surf360_. Tem muitas novidades aí também pelos próximos dias. Verdade. Se inscrevendo aqui também no canal no nosso YouTube, também no Instagram. E a semana que vem a gente está de volta. Valeu, galera. Aloha! Valeu! Valeu.